Bom, esse projeto, chamado Mecanismo Controlado via Arduino para organização de itens por cores, consiste em utilizar de tecnologias capazes de simular a automatização de um processo fabril de estoque de produtos, por exemplo. Ele tem como resumo onde itens de diferentes cores serão entregues manualmente em uma determinada área e posição definida, a fim do braço robótico apanhar esse objeto. Após isso, o item é levado ao sensor de cores, onde será identificado a qual grupo ele pertence. Após a identificação, o objeto é levado ao local separado, onde é medido o seu peso, onde, se já haver mais itens neste local, o peso é somado aos demais. Caso os objetos atingirem a faixa de peso definida, está pronto a ser entregue e avisa-se que está preparado. Bom, buscou-se a referência desse projeto, onde ele tem como uma das referências projeto realizado pelos alunos de Engenharia Elétrica da Universidade de Santa Úrsula, no qual descreve a simulação de um sistema de automatização de uma paletização industrial através de um braço robótico. Como pode-se ver pela imagem, o braço robótico coleta itens, neste caso um engradado de garrafas de Coca-Cola, e leva-o para o destino, que são os pallets. Bom, como proposta de melhoria, pensou-se em uma maneira diferente de processo. Como na imagem anterior mostrava garrafas de Coca-Cola como itens, pode-se expandir esses produtos, por exemplo, garrafas de Fanta, que por sinal também é da Coca-Cola, e excluir a necessidade de uma nova esteira. Sendo assim, o robô diferenciaria os dois produtos e os levaria para seus respectivos pallets. Ou seja, ao invés de ter uma esteira para Coca-Cola e outra esteira para Fanta, todos esses dois produtos estariam na mesma esteira, e o braço robótico separaria no final da esteira estes dois produtos, garantindo assim menor utilização de materiais, menor custo, menor área necessária para o processo, pois diminuiria, não necessitaria o uso de uma nova esteira, e possibilitaria também maior independência do robô no controle do processo, onde o robô faria todo o processo de carregamento do item e também da diferenciação de cada item, evitando assim propagação de erros. Bom, esse braço robótico utilizado, ele possui as seguintes características. Em torno do seu eixo, ele tem possibilidade de rotacionar 180 graus, comprimento de 23 centímetros, ou seja, alcança 23 centímetros a partir do seu eixo aqui, atinge a altura de 18 centímetros, ou seja, pode pegar objetos até 18 centímetros, e o diâmetro da garra é capaz de apanhar objetos, segurar objetos de 5 centímetros de diâmetro. Os servomotores serão utilizados 4 servomotores. O modelo utilizado é este aqui, representado pela imagem, onde é o microservo SG90. O seu funcionamento consiste da seguinte ideia: são formados por um pequeno motor CC, corrente contínua, um potenciômetro de realimentação, uma caixa de engrenagens e um circuito eletrônico para o controle de seus acionamentos. O potenciômetro, neste caso, faz a leitura da posição angular do motor,
por meio da relação entre seu deslocamento e a resistência do potenciômetro. Essa relação pode ser controlada via programação no Arduino. O sensor de cores. Ele tem por função principal diferenciar os objetos por cores. Esse sensor da imagem, o TCS230, trabalha com o modo RGB, onde são constituídos de 4 fototransistores, sendo 3 deles de um filtro para cada uma das cores, vermelha, verde e azul. A saída consiste em uma onda quadrada com frequência diretamente proporcional à intensidade da luz. Ele opera a partir da incidência de luz na base do transistor, que compõe o componente. Dessa forma, o transistor passa a conduzir corrente de acordo com a cor que está sobre ele. Os filtros garantem que apenas a cor incidida passa a excitar a base do transistor. Logo, o transistor que não possui o filtro se torna sensível a qualquer luz que incida sobre ele. Sendo assim, há a possibilidade de escolher outros filtros, onde a partir das combinações dos pinos, o sensor passa a detectar outros tons de cores partindo dos que já estão definidos. Por exemplo, para detectar a cor amarelo, é necessária uma combinação RGB de 100% das cores verde e vermelha e uma intensidade baixa uma porcentagem baixa de cor azul. A célula de carga. Neste caso, como representada na imagem, a célula de carga utilizada de 10 kg e um amplificador HX711. Ele tem como função medir o peso dos objetos. Neste projeto, a célula de carga será utilizada para medir o peso dos itens e assim avisar que a quantidade de itens definida foi atingida. Ela representa um transistor de força que converte a carga que atua sobre ela em uma saída elétrica mensurável. Utiliza extensômetros, onde esse instrumento é colado na estrutura. Por exemplo, essa base de alumínio aqui, onde na imagem vê-se apresenta-se cola, o extensômetro está colado ali, que se deforma quando o peso é aplicado sobre essa estrutura. Bom, aqui na imagem a gente vê um extensômetro representado. A aplicação de força deforma o extensômetro e altera sua resistência elétrica de maneira proporcional à carga, causando diferença de potencial entre seus terminais. Essa diferença ela pode ser mensurável, contudo é necessário um amplificador capaz de realizar a leitura e a conversão dos dados, que é este amplificador aqui, o HX711. É necessária a utilização dele devido às baixas tensões geradas. Bom, este é o projeto montado, onde aqui ele está montado na minha estante. Aqui apresenta-se o microcontrolador, que é o controle principal de todo o projeto. O braço robótico, ele está representado aqui no meio para poder distribuir bem em toda a área do projeto. Aqui mais ao canto tem a balança. Embaixo dessa tábua de madeira tem a célula de carga, que está aqui juntamente conectada com o amplificador HX711, que também está interligada ao Arduino. Aqui tem o sensor de cores TCS230, onde após o braço robótico agarrar o objeto, ele entrega para o sensor de cores fazer a leitura. Aqui tem-se
dois engradados, onde serão distribuídos as garrafas. Aqui tem uma fonte de alimentação, que ela é de 6 volts e 5 amperes. Ela foi alimentada, ela está sendo usada principalmente para a alimentação dos servomotores, porque eles consomem bastante energia, bastante corrente. Logo é preciso utilizar uma fonte externa. Bom, aqui é um esquemático mais detalhado do engradado, onde o braço robótico, após agarrar a garrafa e identificar qual cor que ele pertence, ele vem aqui para seu devido engradado, seja da cor azul ou da cor vermelha, e entrega na primeira posição. Essa é a segunda, e aqui a terceira posição, juntamente com a última posição, a quarta. Aqui são as garrafas, onde elas são posicionadas nesse círculo aqui, exatamente neles, para poder ser agarradas pela garra do braço robótico. Elas aqui já foram passada uma fita em volta delas, fita azul, e as outras fita vermelha, para poder fazer a identificação das cores. Bom, após o braço robótico entregar as 4 posições, um engradado, ou seja, ele terminou as 4 entregas em um engradado, esse engradado deve ser aferida a sua pesagem, e foi feito um programa em Python para poder retirar essas informações lidas pela porta serial para informações futuras, ou seja, informações futuras para leitura de dados sobre todo o projeto, como se fosse numa linha de produção, para poder ficar esses dados de pesagem armazenados num banco de dados. Bom, aqui foi feito o exemplo onde tinha finalizado o engradado das garrafas de cor vermelha e obteve esse peso aqui de 0,05 kg, que no caso seria 50 gramas, ou seja, seria o peso do engradado juntamente com as 4 garrafas. Em azul não se obteve nenhum valor, porque não havia terminado todas as entregas. Bom, apresentou-se algumas dificuldades de projeto, como o reajuste das posições angulares devido à movimentação dos elos do braço robótico. Ou seja, esse braço robótico possui material de madeira MDF, que elas acabam desgastando com o tempo, com muita movimentação, e houve dificuldades principalmente na parte de soltamento dos parafusos e as junções. Em alguns casos tive que colar com cola instantânea para poder fixar bem e não perder o projeto. Além disso, os próprios elos do todo o mecanismo robótico, eles acabavam se movimentando de alguma maneira que interferia na precisão das posições angulares. Bom, elevado número de conexões e fios, gerando possíveis mau contato entre as conexões elétricas, e a precisão de acerto das posições de entrega dos objetos, que devido a principalmente pelo material. Bom, concluindo, pode-se dizer que das dificuldades apresentadas principalmente pelo material do projeto, obteve-se bom desempenho dentre os resultados.
Seguindo os testes, a versão final do projeto, ou seja, com 2 apoios, apresentou cerca de 85% de acerto nas posições. Como futura melhoria, pode-se optar pela escolha de um outro material utilizado no projeto mecânico do braço robótico, ou seja, como forma de protótipo poderia se projetar com outros materiais. Aumento da área de cada divisória do engradado, com o objetivo de aumentar o número de acertos. Ou seja, este engradado, é claro, foi pego, eu já possuía, por isso não se projetou um outro tipo de engradado. Porém, se a área da divisória de cada engradado fosse aumentada, aumentaria bastante o número de acertos da posição de cada garrafa. Bom, seria isso o projeto. Aqui está esperando a informação vinda da célula de carga, que vai retornar aqui a balança, o peso em que ela se encontra. Ali 0,05 kg. Vai apresentar a resposta definitiva quando eu desconectar aqui o USB do Arduino. Ou seja, aqui eu vejo que o vermelho ele possuiu em uma das entregas completas 0,05 kg, ou seja, 50 gramas, que é o peso do engradado mais as garrafinhas. Em azul não foi contabilizado porque não foi medido.